senta que lá vem a história. Depois nós vamos fazer uma aplicação disso aqui, tá bom? Chamado Galhos Grossos, o livro é esse aqui, ó. Marco Imperador, o poder do foco pessoal. Muito interessante o livro, tô gostando. Olha o que ele conta. Conta a história de um fazendeiro, chama Galhos Grossos, tá? Conta a história de um fazendeiro que plantou 2 mudas de árvores da mesma espécie e idade no jardim de fronte de sua casa. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo do caminho que levava à porta de entrada social da residência. Ambas receberam cuidados primorosos no primeiro dia. Uma cova larga para cada uma, com terra adubada, fofa e muita água. Porém, a partir do segundo dia, somente a muda da esquerda passou a ser regada. Eram 2 sessões de água por dia, de manhã e ao final da tarde. Para a árvore da direita, nenhuma gota de água, a não ser aquelas que a própria natureza providenciava nos dias de chuva. Isso repetiu-se por anos a fio. Com o passar do tempo, a árvore da esquerda, sempre regada, cresceu forte e viçosa com galhos grossos, produzindo uma grande e frondosa copa e muita sombra para quem quisesse se proteger nos dias ensolarados. Já a árvore da direita também cresceu, mas atingiu menor altura, seus galhos eram finos e sua copa rala, de forma que ficar protegido sob sua sombra exigia mudança de posição a cada 10 minutos para fugir dos raios solares que a atravessavam. Então a da esquerda que foi cuidada estava bem melhor, né? Vai vendo como é que isso pode se aplicar na tua vida aí. Numa noite de inverno, uma grande nevasca abateu-se sobre as terras do nosso excêntrico fazendeiro das 2 árvores. Durante toda a madrugada nevou tanto que somente podia-se olhar pela metade superior dos vidros quadriculados das janelas. Tanta era a neve que se acumulava em qualquer saliência. Pela manhã, após esforço para remover o excesso de neve de sua porta, o fazendeiro se pôs a averiguar os estragos. Na primeira olhadela geral, prostrou-se inconsolável. A árvore da esquerda, a mais bela das 2, aquela que sempre o deixara orgulhoso pela beleza e pelos elogios que recebia, estava no chão, abatida pela tempestade. Já a da direita estava firme, e até com pouca neve sobre os galhos. A tristeza do fazendeiro foi imensa, e manifestou rápido sua preferência até então inconfessada. Com certeza ele preferia a árvore que era bonitona, né? Mas se ainda fosse a outra, queria que a outra tivesse lascado e a bonita ficasse lá, né? Se fosse a outra árvore, aquela mirradinha de pouca sombra que tivesse caído não seria tão difícil suportar a perda. Droga, 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 repetia. E assim sofreu durante horas, evitando olhar para a árvore que resistira e contemplando somente aquela que jazia no chão. Tendo superado o sofrimento, o fazendeiro pôs-se a analisar o que ocorrera. Para sua surpresa, a árvore que caíra tivera suas raízes também arrancadas da terra na queda. Ou seja, não só a árvore caiu, mas a raiz foi junto, né? Mas como podia ser isso? As raízes cresceram para baixo e não para o lado, pensou. As raízes crescem para baixo e não para o lado, pensou. Foi daí que se deu conta que as raízes eram superficiais e muito provavelmente devido à facilidade que sempre tiveram de encontrar água, já que era essa árvore que recebia água 2 vezes por dia. Já a outra, por não ser regada, tivera que buscar água no subsolo, e assim suas raízes profundas propiciaram-lhe resistência aos castigos da tempestade. Uma outra constatação, a árvore frondosa acumulara uma quantidade insuportável de neve sobre seus galhos grossos, e tal peso havia sido impossível de ser suportado. Mesmo no chão, podia-se ver o grande volume de neve sobre eles. Já a outra árvore, mesmo em pé, não sustentava grande quantidade de neve em seus galhos. Mas claro, constatou o fazendeiro, eles eram finos e por isso flexíveis, não retendo a neve em volume que comprometesse a estabilidade da árvore. Então eu gostaria de convidar você a pensar nessa história na sua vida, porque é muito aplicável também à educação dos filhos, né? Pensa em como muitas vezes nós estamos fazendo, de dando, e eles não estão se estruturando, né, na vida. É muito interessante. Mas vamos olhar para o lado nosso aqui um pouquinho. Também tem alguns aspectos interessantes. O fato de a gente ter ralado na vida não é uma coisa ruim, se foi o seu caso. E se não foi, se você teve tudo na facilidade, entender que as coisas, o princípio da realidade não é esse agora, é importante o quanto antes.
Outra questão, o fato daquele galho ser grosso, eu não sei se você é uma pessoa rígida, dona da verdade, mas se é, entende que isso aí, uma hora acaba quebrando, né? A flexibilidade, não estou dizendo mudar padrões ou princípios que são importantes para você, mas entender que as pessoas não vão fazer as coisas do jeito que a gente quer, entender que os resultados dos nossos projetos, né? Quando a gente faz a criação na fantasia aqui, na ilusão ou no sonho, eles normalmente não acontece exatamente assim na realidade, você ter flexibilidade para continuar no caminho sem perder o foco. São várias lições, então eu vou deixar aí para você a continuação dessa reflexão, o pensamento a respeito dessa história, que é muito interessante. E se você achou interessante para você, talvez venha atualmente alguém que você pode compartilhar também, ou compartilha no geral, né, dos amigos, para ninguém achar que você está falando com ele. Essa é a ideia, tá bom? Pessoal, grande prazer estar com vocês aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Todo dia tem vídeo dos pequenininhos, e aí uns 2, 3 por semana eu estou fazendo esses vídeos maiores. E assuntos que eu trato aqui são assuntos que eu percebo que são do interesse das pessoas, mas você fica à vontade para sugerir também. Se você gostou, curte, compartilha, tá bom? Isso ajuda a divulgar o canal também. Até amanhã.